Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais aí sobre o relatório global da SEMrush do estado de marketing de conteúdo em 2020. O estudo está super completo, foi feito aí baseado na análise de dados de mais ou menos 700 mil artigos, né? Então tem muita informação, muito site legal. Eu vou deixar inclusive aí o link do estudo aí na descrição do vídeo para vocês botarem baixar, né? E nesse vídeo eu vou passar aí os principais pontos que me chamaram a atenção. Então vamos lá, o primeiro ponto que me chamou muita atenção é o estudo que eles fizeram com base no tamanho, no comprimento do artigo, né? Então o que foi visto? Eles analisaram todos esses artigos e eles chegaram à conclusão que todos os artigos que têm mais de 3 mil palavras, então repara o seguinte, não é 3 mil caracteres, é 3 mil palavras, são realmente posts aí super bem produzidos, com bastante conteúdo, né? Eles têm uma performance muito maior do que os posts padrões, que normalmente é de 900 a 1.200 palavras ali. Só para vocês terem uma ideia, esses posts têm mais ou menos aí 3 vezes mais tráfego, 3,5 vezes mais backlinks e 4 vezes mais compartilhamentos em redes sociais. Em outras palavras, significa que quando você tem a capacidade aí de produzir um texto mais profundo sobre um assunto, né, super pertinente, relevante para o seu público-alvo principalmente, mas que seja um artigo aí bem completo, né, porque 3 mil palavras, e assim, a partir de 3 mil palavras, né, então deve ter texto aí de 4, de 5 mil palavras, mas que você consegue produzir um conteúdo aí profundo, bem complexo e bem completinho, você tem uma possibilidade, um desempenho, né, e uma possibilidade de trazer tráfego, de aumentar compartilhamento e também backlinks muito maior. E muito embora a gente não esteja vendo os porquês aqui, mas sem dúvida nenhuma, né, que um artigo maior ele acaba oferecendo mais valor para o usuário e até os próprios mecanismos de pesquisa, né, como o Google, acabam identificando os conteúdos internos desse artigo. Então ele consegue oferecer esse artigo para uma maior quantidade de pesquisas. Então toda vez que vocês puderem produzir esse tipo de conteúdo é melhor. E assim, você tem alguns pontos que são interessantes. Será que vale a pena produzir 3 conteúdos de 1.000 ou um de 3 mil, né? Então a gente tem acho que é legal fazer uma mistura, né? Sempre tentar ter uma pauta editorial que você misture alguns artigos menores e maiores, só que vendo esses dados a gente já começa a avaliar que talvez faça mais sentido a gente produzir artigos mais completos do que os menores. Outro ponto que me chamou muita atenção aí é a questão do comprimento do título do artigo. E tem que tomar um pouco de cuidado porque muita gente confunde aí o título do artigo com o título SEO, né, ou meta title que a gente chama. Então lembra, o que vai aparecer no Google, que é o meta title, muita gente chama de título SEO, né? E o que a gente está falando aqui é o título do artigo. O que é o título do artigo? Normalmente é o texto que vai aparecer no começo ali do post e a gente recomenda, né? Imagina que vocês estejam usando H1, que é o recomendado, ok? Então quando a gente estiver falando agora, a gente vai estar usando a palavra H1 para não confundir com meta title. E aí o que o estudo mostra, né? Mostra que quando você usa um H1 com mais ou menos ali 14 palavras, eles têm um resultado muito melhor do que o H1 com 7 palavras. Então, títulos maiores normalmente têm uma melhor relação com o desempenho. E só para vocês terem uma ideia de métrica, a gente está falando de 2 vezes mais tráfego, 2 vezes mais compartilhamentos e 5 vezes mais backlinks, né? E aí existem algumas questões, a gente não está aqui, né, para discutir o porquê, mas para validar os dados, né? Mas com certeza esse título mais longo ele acaba fornecendo mais informação para o usuário. Muitas vezes você consegue colocar um trigger, até um gatilho interessante ali. Então o usuário acaba, às vezes nem precisa ler todo o texto, mas ele acaba compartilhando, mandando isso para outra pessoa, né? E você também tem uma relação muito interessante de redes sociais. E se você, por exemplo, usa o WordPress ali, está usando o Yoast, você sabe que você tem uma diferença entre o meta title que vai para o Google e você pode editar o que vai para o Facebook, por exemplo, né? Você vai editar as informações de OGP. Então sempre lembre o seguinte, se você tem um título maior, você sabe que você tem uma limitação de meta title no Google, mas você pode tentar esse título maior para atrair mais clique nas redes sociais. Então sempre pensa nisso, talvez usar o H1 aí como uma maneira diferente de atrair mais gente nas redes sociais, porque você tem mais palavras para oferecer também. E aí agora um ponto importante, né? A maioria das pessoas acaba colocando o H1 e ele acaba colocando o meta title numa regra, né? Sendo o H1 mais o nome do site ou da marca, etc, né? Então acaba ficando um negócio muito similar com pequena diferença só da marca. Então se você puder, crie um H1 maior, com mais informativo, então 14, 15 palavras, etc. Mas crie uma frase super informativa, super interessante para o seu usuário. E aí você faz o quê? Você vai lá e edita o meta title. Você encurta o meta title para deixar ele dentro dos limites que vão ser exibidos no Google. Lembrando que no Google você tem uma exibição, né? É a largura mais ou menos, mas você tem uma exibição para desktop e uma mobile. O mobile acaba cabendo um pouquinho mais. Então é super interessante aí você validar isso. Se você tiver o WordPress e o Yoast,
você já consegue visualizar aí no modo edição. Se você não tiver, você pode entrar aí em algum simulador de CEP para visualizar isso. Então assim, tem vários simuladores de CEP no mercado. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para o simulador de CEP que a gente está fazendo ainda, que está em modo teste, mas já está 100% funcional. Então se vocês puderem, sempre criem H1s maiores, né? E o título você deixar mais conciso para que ele não seja cortado aí no Google. E outra informação super interessante do estudo é com relação ao tipo de artigo, né? E pelo título você consegue identificar isso. Então normalmente esses artigos que são artigos de lista, né? Aquele tipo 10 vestidos para o verão, 20 maneiras de se portar à mesa e assim em diante, né? Eles têm um resultado muito melhor aí também do que os outros artigos. Lembrando que nesse estudo você teve uma correlação com os padrões, né? Mas você tem os artigos de lista, tipo em primeiro, e na sequência você tem o how-to, que são os tutoriais e os manuais. Então esses também têm um desempenho super bacana. Mas voltando aí ao artigo de lista, o que é mais interessante é que eles tiveram o dobro de tráfego e o dobro aí de compartilhamento social, relacionando aí com o artigo padrão, né, com o básico aí que a gente tem no estudo. Então realmente é um resultado bem superior, e aí você tem vários motivos aí talvez que isso aconteça, porque as pessoas realmente gostam, né, tipo desse tipo de conteúdo, né? Normalmente nas redes sociais ele funciona muito bem, e talvez porque seja uma forma super simples e eficiente de passar informação para frente também, né? E a utilização de H2 e H3 também fez parte do estudo, é outro ponto que me chamou a atenção, né? Mostrando aí que grande parte desses posts aí que tem uma utilização consistente de H2 e H3 acabam tendo resultados superiores e fazem com que esses posts tenham alto desempenho, né? E aí você tem vários fatores envolvidos. Se você não sabe o que é H2 e H3, de uma maneira bem resumida, você está falando aí na divisão hierárquica do post, né? E que basicamente a gente chama de cabeçalho 2, cabeçalho 3, etc. E aí você sempre tem que lembrar o seguinte: toda vez que você estiver dividindo o post, além de você deixar ele de uma maneira melhor em termos de arquitetura, porque você tem uma divisão, você entende o que está acontecendo melhor, você oferece para o usuário uma maneira fácil ali dele rastrear o texto. Então isso ajuda muito o usuário hoje em dia, que a gente sabe, o usuário muitas vezes vai procurar o que ele está procurando na página, né? Isso vai com certeza auxiliar ele nessa leitura dinâmica, digamos assim. Outro ponto importante é que você só acaba dividindo o texto aí em H2, H3, etc. quando você tem um texto de um tamanho mínimo, né? Então assim, se você tiver um texto muito pequeno, fica muito estranho se fazer uma divisão, não vai fazer sentido e assim, vai ficar muito ruim, inclusive. Então qual que é a grande sacada? É que muitas vezes deve ter uma correlação aí entre você produzir um conteúdo mais profundo, né, com 3.000 palavras e assim em diante, e aí sim você conseguir usar de forma consistente essa divisão de H2 e H3. Então repara que esse ponto está muito relacionado também com o primeiro. E a última informação que me chamou muita atenção foi a questão de utilização de listas dentro do conteúdo. O que significa isso? São listas numeradas ou bullets que a gente costuma usar no conteúdo, e se você usa essas listas, né, mais ou menos aí a cada 500 palavras, ou seja, tem um bloco grande de texto aí para que você use uma lista dessa, você também tem um desempenho maior. Esses artigos que foram analisados obtiveram um desempenho maior quando eles tinham mais ou menos aí uma lista a cada 500 palavras. Essa foi a média aí encontrada. E aí quando a gente está falando um desempenho melhor, né, a gente está falando em 4 vezes mais tráfego e 2 vezes mais compartilhamentos, o que é muito interessante. E eu acho que a grande sacada aqui é que todos esses pontos estão um pouco relacionados, né? Então quando você identifica que posts que também faziam utilização de listas numeradas dentro do conteúdo têm uma resposta, um desempenho melhor, e você, do outro lado, você acaba vendo também que os posts maiores e que tem uma arquitetura mais bem feitinha, com H2, com H3 também, você fala, putz, eu não consigo usar uma lista numerada, ou H2, H3, se eu tiver um post muito curtinho, né? Então faz todo sentido aí que quando você produz um conteúdo mais profundo, né, um conteúdo mais completo, você consiga incorporar essas informações. Mas é muito importante que você tenha o conhecimento. Eu vejo no dia a dia muita gente aí dividindo o texto com negrito, né, que não faz sentido nenhum. Então se você está trabalhando aí com o WordPress, você tem uma facilidade muito grande de utilização de H2 e H3, né? Literalmente é clicar com o botão e selecionar. Então você precisa fazer uso disso. Assim como você pode fazer uso de outros recursos. Então são recursos que facilitam, né, a leitura dinâmica e a própria leitura, né? Porque ninguém quer ler um bloco de texto gigante, a pessoa quer acabar lendo um texto mais agradável, dividido com título, subtítulo e assim por diante, né? Mas a pessoa também quer essa quebra de texto feita através de bullets, de uma lista ordenada e assim, muito embora não tenha aqui no estudo, mas se você conseguir incluir fotos, né, imagens para conseguir dar uma quebrada no texto e passar mais informação, vídeo, você pode incorporar um tweet, até um Instagram. Então tudo que você conseguir juntar para oferecer mais valor para o usuário e ainda por cima facilitar a leitura, você com certeza vai ter um desempenho melhor aí.
Lembrando que esses foram os pontos aí que me chamaram mais atenção, achei super interessante, acabei resumindo em vídeo para vocês, né? Mas o estudo tá super completo, só para lembrar mais uma vez, né? Tô colocando o link aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, super interessante aí, baixa e dá uma lida. Por quê? Porque se você trabalha mais com social ou mais com organic, você acaba tendo informações diferentes ali para o seu segmento também, né? Então assim, a baixa acaba avaliando quais são as informações melhores para você. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.